Estamos então agora no mês de agosto. Se passará já 6 meses, 8 meses, nós estamos agora neste ponto da metade do ano para poder entrar mais em escutar, falar e viver a palavra de Deus, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Vou lendo com vocês rapidamente, assim que podemos depois sondar, procurar entender qual é a bênção maravilhosa deste trecho, que chama já a Gênesis, quando Deus começa a falar e criar as coisas até no sexto dia que cria o homem feito à imagem e semelhança. Então, a palavra de Deus diz isso. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio junto de Deus, e tudo foi feito por meio deles. E depois ele diz, no versículo 14, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Então, vamos sondar um pouquinho, vamos tentar de pesquisar um pouquinho o que significa esta expressão. João coloca um pandam, uma ligação, como eu falei antes, com o primeiro capítulo da Gênesis, onde o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tá legal? E nós sabemos que, infelizmente, ele fez, como no capítulo 3, o pecado original. Então, se aconteceu esta ruptura entre Deus, não, é a humanidade que vai procurando sempre de encontrar-se em si mesmo, fechada em si mesmo, porque sente esta sede, esta fome de ser imagem e semelhança de Deus, mas o que infelizmente todo não é mais este relacionamento onde Deus passeava tranquilamente com Adão e Eva e eles não tinha medo de se mostrar nu, no sentido de se mostrar limitados na frente de Deus, porque se abandonavam neles. No pecado original, infelizmente, acontece esta fractura, esta ruptura. Então, o que acontece? No Antigo Testamento, temos este grande desejo profundo do homem de poder voltar a Deus. Então, vamos, neste segundo momento, a ver um pouquinho como é que a humanidade tenta de se aproximar a Deus, de fazer a imagem de Deus. Infelizmente, faz uma coisa de cabeça para baixo. Ele procura a si mesmo, procura dentro do seu egoísmo, do seu orgulho, tentando resolver, resolver este desejo profundo. Então, o que faz? O povo de Israel, nós vimos no Antigo Testamento, lentamente, durante nestes 2000 anos, 2500 anos antes de Cristo, cria uma realidade dentro do povo onde ele percebe pelos profetas, pela realidade do dia a dia, que chegará um Messias que salvará este povo cercado, este povo israelita cercado de outros povos que adoram somente os ídolos. E ele vai meditando, sim, chegará um Messias, os profetas dizem isso, mas qual é o erro que o povo de Israel faz? Não? Ele olhando os outros países ao redor dele, diz, Deus vai criar um Messias potente, guerreiro, rei, que vai dominar sobre todos os outros e que vai finalmente resolver da escravidão que os outros povos querem criar contra nós. Então, vamos, para terminar, ver este choque terrível, tanto que depois Jesus foi crucificado porque os fariseus, os escribas, o povo de Israel não entendeu. Né? Deus mostra para o povo de Israel e também para nós, né, que não é nada é um Messias rei, um Messias imperador, um Messias guerreiro, um Messias potente, o super-homem, o Superman, nada disso.
né? E como é que mostra? Bom, mostrando o fato que, por exemplo, nós esperamos também de poder dominar vivendo em um grande palácio, né? Então eu quero me tornar rei para poder criar a ordem. Nada disso. O que acontece? Jesus nasce numa gruta ed é colocado numa manjedoura. Ele podia ser formado no Templo de Jerusalém, em vez de viver numa cidadezinha, numa aldeia de 150 moradores por 30 anos. Não? Ele podia ir em Roma para poder aprender a cultura latina ou a filosofia grega. Em vez de ele ficar lá, no meio do povoado, ele podia podia estar sempre com os escribas e os fariseus para poder dizer. Ele, em vez, fica com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores. É um Messias que, finalmente, pelo absurdo nosso, porque nós queremos, infelizmente, sempre ter poder e basta, em vez de tudo o contrário. Jesus mostra o seu poder na cruz. Como São Paulo fala, ele se fez pecado, ele foi apedrejado, foi crucificado, e colocaram nele uma coroa de espinho. A coroa do imperador se torna uma coroa de espinho. Este é o Deus que se faz uma só coisa com o pobre, com o pecador, com aquele que não tem nada. E se eu queremos nos tornar realmente filhos do Messias, irmãos do Messias, que é Jesus Cristo, esta é a nossa escolha. Devemos abandonar todo o poder, por exemplo, de querer ser de todo jeito coordenador do grupo de oração, coordenador do grupo arco-íris, coordenador da fraternidade, coordenador não sei de quê. Não, o coordenador verdadeiro é Jesus Cristo, que lavou os pés dos apóstolos e falou para nós: aquilo que eu fiz, façam também vocês. Chegando ao ponto de amar os outros, morrendo na cruz. O amor maior é amar os inimigos, aqueles que não me aceitam. Esta é a única escolha que Deus pede para nós se eu quero fazer parte do reino de Deus. Se eu quero me tornar uma só coisa com o Messias, se eu quero me tornar realmente uma só coisa com o Deus Pai que entregou seu Filho para mim, nunca mais procurar ser potente, ser dominador, mas somente me tornar pobre com os pobres. Pedimos a Deus esta grande graça de poder não tanto compreender com a cabeça, mas entender com a vida.